Gratidão por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo na obra. E creio que o pastor se alegra, e alegra com essa igreja, alegra com todos. Glória a Deus. Eu não quero ser muito, que a hora já está passando. Eu prometo aos irmãos que não passa das 11 horas. Até 11 horas eu entrego. Estava aqui pensando, às vezes a gente estuda, reflete. Eu vou ministrar uma coisa básica, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não é da forma que a gente quer, é da forma que o Espírito Santo quer, é da forma que Deus quer. E tudo que eu pensei, tudo que eu orei, tudo que eu meditei, vai ser uma outra oportunidade, porque o Espírito Santo me direcionou para falar sobre o Salmo 133, que diz assim. Um salmo, falamos do salmo de Madureira, um salmo de gratidão, um salmo de nós refletimos sobre tudo, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla de suas vestes, como o orvalho do irmão, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui é uma igreja que ora, uma igreja que está sempre em comunhão. E tudo que foi dito aqui hoje, que a gente tem que fazer renúncias, temos que dedicar ao próximo, temos que ter amor ao próximo, tem que morrer para si mesmo, como a maioria dos pastores fazem. A vida do pastor, que nem foi falado hoje, que não vive para ele mesmo, mas vive pelas ovelhas. Um pastor que dedica todo o seu tempo ao próximo. E às vezes a igreja espera demais para falar uma palavra de gratidão a Ele, espera demais para falar do amor, espera demais para dizer se precisa de algo, se espera demais para agradecer pela dedicação que o pastor faz pelas ovelhas. Às vezes o pastor apedrejado, apunhalado, sobe aqui no culto sorrindo, sobe aqui alegre. A igreja às vezes não sabe o que se passa, o que acontece na vida dele. E o que ele espera? A gratidão. Ele espera que a igreja dê um pouco mais de amor, dê um pouco mais de amparo,
nas orações, coloque ele. A vida do pastor não é uma vida fácil, é uma vida de lutas, uma vida de perseverança, uma vida do qual, às vezes, na sede, se não comparece, o pastor Ismael chama atenção. Às vezes, pensamos que estamos em mil maravilhas, mas não estamos. E o maior exemplo de tudo isso foi nos deixado, que foi Cristo. Cristo renunciou tudo, renunciou a sua vida, o seu trono, para dedicar a nós, para dedicar a vida àqueles pecadores, aqueles que não tinham contato direto com Deus. Nós devíamos antes pedir o sacerdote, os levitas, para levar nossas orações até Deus. Mas Cristo veio, morreu por nós, sofreu por nós, fez tudo isso por amor de quem? De nós. E às vezes esquecemos de tudo isso, esquecemos de agradecê-lo, esquecemos de falar: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por confiar mais uma vez em mim, obrigado, Senhor, porque hoje eu posso fazer algo diferente do que eu fiz ontem. Aquilo que eu não fiz ontem, eu posso fazer hoje, Senhor. E Deus está esperando isso de mim, de você, de nós. Esperando que nós paramos de esperar as coisas, paramos de esperar que o outro faça por nós, paramos de esperar que o pastor faça por nós, que nós começamos a fazer para o seu próximo, fazer para o pastor que precisa do nosso amparo, da nossa dedicação. Uma igreja, ela não vive sozinha, ela não vai para frente sozinha. O pastor não consegue carregar a igreja nos seus ombros sozinho, não com a sua esposa. A igreja, o pastor precisa da igreja caminhando junto com ele. É dessa forma que a igreja prospera, é dessa forma que a igreja sobe ao trono de Deus, é dessa forma que quando nós dobramos nossos joelhos a Deus, pedimos algo, Deus ouve, porque estamos caminhando junto, caminhamos no rumo que é Cristo, caminhando ao trono do Senhor, ao mesmo rumo, não caminhando um para a direita ou um para a esquerda, não, para o caminho que é direcionado pelo pastor que vem pela igreja. E Cristo fez isso. Ele obedeceu a Deus, a si mesmo, veio aqui, renunciou a tudo, sofreu uma morte que eu acredito que nós não conseguimos suportar 1% do que ele suportou. Foi humilhado, cuspido, chicoteado. Só de imaginar já dói. Só de imaginar o que Cristo passou. E você, às vezes, como você está? Você tem agradecido tudo que Cristo fez? Viver em união, viver em alegria, que a barba de Arão, como óleo precioso desse na sua cabeça, a gente temos que ser gratos a Cristo por tudo que Ele fez. A morte de cruz, uma morte dolorida, uma morte que eu não quero nem pensar. Quando ele esticou seus braços, foi crucificado, foi morto, e lá ele carregou o meu, o seu pecado, carregou a sua ingratidão, carregou tudo aquilo que não prestava em você, as suas enfermidades, para que hoje eu e você tivéssemos um acesso livre. Quando dobramos nossos joelhos e agradecer a Deus, Deus ouve, porque Cristo fez tudo isso por mim e por você. Então saiba agradecer, saiba agradecer aquilo que Cristo fez por nós.
Quando ele não pensou duas vezes, desceu ao mais abismo do inferno, pegou a chave, libertou todos e lutou. E hoje nós estamos aqui, livres, mas ingratos, livres, sem amor, livres e não sabendo como viver essa liberdade. Livres porque matamos o leão todos os dias, matamos o leão de tudo, porque Deus sabe que somos capazes, mas nós não reconhecemos, não reconhecemos a força, reconhecemos aquilo que tem dentro de nós, a nossa fé, não reconhecemos que podemos fazer mais do que fazemos hoje. Então, vamos fazer tudo diferente. Se hoje você esqueceu de falar perdão ao seu filho, ao seu pai, esqueceu de dar o perdão, faça. Senhor, me perdoa. Eu não sei como, eu não sei o que eu fiz. Tem muitas coisas que hoje poderia fazer diferente, mas eu não fiz. Mas me perdoa, porque eu vou tentar fazer melhor, Senhor. Eu vou tentar ser diferente do que eu era ontem, do que eu era um segundo atrás. Eu vou tentar, Senhor, ser mais fiel a Ti, a mais fiel ao meu pastor, a mais ser fiel à minha igreja, à minha família. Deus, hoje eu quero me entregar a Ti e saber que o Senhor, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo ingrato, mesmo eu sendo injusto, o Senhor é justo comigo. O Senhor é fiel comigo. Por mais que eu erre, por mais que eu peque, o Senhor está sempre ao meu lado. O Senhor está sempre comigo. Então que sejamos diferentes, sejamos agradecidos a Deus. É isso que Deus espera de mim, espera de você. Ele espera que nós reconhecemos o sacrifício que Ele fez na cruz. Reconhecemos aquilo que Ele fez por mim e por você. Se não fosse aquele sacrifício, hoje nós estávamos perdidos no pecado. Estávamos condenados à morte, condenados à vida eterna no inferno. Passar por regime de tempo. Já pensou? Você ser queimado dia e noite, sem poder fazer nada. Olha o que Deus fez por nós. Olha o que Cristo fez por você. Glória a Deus. Então, que nós, hoje é um dia de alegria, é um dia de festividade, mas eu não poderia deixar de falar o que o Espírito Santo quis que eu falasse, porque apesar das alegrias, tem as tribulações, vem as lutas, vem os tropeços, mas depois da tempestade vem o som e as alegrias. Depois da tempestade vem aquele dia florido. Depois da escuridão vem a claridade. Se hoje estamos passando momentos difíceis, momentos no qual às vezes o pastor está aqui triste, mas alegre, está sendo chicoteado, mas alegre, está passando momentos difíceis, mas ele não passa à igreja o que ele está passando. Então, que nossas orações, que tudo aquilo que nós deixamos de fazer, começamos a fazer agora. Reconhecer o seu próximo, o seu irmão, sua família, reconhecer que nós somos um filho de Deus, estamos aqui de passagem, e pelas nossas obras que nós seremos justificados. É pelos nossos atos que correremos atrás da coroa da justiça. É atrás de tudo aquilo que nós fizemos que nós seremos reconhecidos. E todo dia Deus dá duas sementes para você, uma do bem e uma do mal. E essa semente é só você que vai plantar. Se você plantar o bem,
você vai colher coisas boas. Se plantar o mal, você vai colher coisas más. Mas fique certo de uma coisa: tudo que você plantar, Deus vai te obrigar a colher. Ele não te obriga a plantar, mas a partir do momento que você plantou, Ele quer que você colhe. Então, sabemos escolher o que é certo. Vamos plantar o bem, porque é isso que nós vamos colher. É isso que nós queremos, porque Deus se alegra ao povo que dobra seu joelho, ora e faz o certo, e que agradece aquele povo que sempre está firme, de mãos dadas um com o outro, uma igreja unida, como diz o Salmo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa é a união que o pastor espera de você. Essa é a união que o pastor espera. Você dê as mãos a Ele e caminhe certo, e caminhe com Ele, para que a igreja consiga ser vitoriosa, mais do que Ele é hoje. Hoje, se hoje somos vitoriosos, podemos ser mais ainda, porque Deus habita no nosso meio. Deus habita no nosso meio. O Espírito Santo está na minha e na sua vida. Então, vamos caminhar juntos, vamos ser unidos e vamos ser agradecidos, porque Deus espera isso de mim e de você. Deus espera que sejamos diferentes, que estejamos sempre unidos. E creio que sairemos daqui diferentes, fortalecidos. Sairemos daqui com uma mentalidade diferente. E quando o seu pastor pedir e orar por você, saiba que ele está orando por você, ele quer que você ore por ele. Ele está aqui, braços abertos, como Cristo está com ele. Abriu os braços e fala: estou contigo e não desamparei você jamais. Sempre estarei ao teu lado, sempre estarei caminhando. E quando você não conseguir andar, eu te pego pelos braços, carrego no colo, te faço forte. No momento que você fala: Senhor, estou cansado, Senhor, não aguento mais, eu não consigo mais, Ele te fala: eu luto por você. Esses leões que estão na sua vida, eu matarei um por um. E eu creio que Deus se alegra quando nós reconhecemos que não somos nada, que nós somos dependentes dEle. Pastor Ricardo, Deus se alegra com o seu ministério. Deus se alegra por o senhor ser uma pessoa humilde, batalhadora, que se importa com a sua igreja. Um pastor que deixa de viver a sua própria vida e vive pela sua vida. Um pastor que não pensa duas vezes para se esquecer do seu lar, da sua família, para correr e ajudar uma ovelha que está se perdendo, uma ovelha que está precisando da sua ajuda, das suas orações. E isso é um galardão que o Senhor está plantando lá no céu. E isso é um galardão que Deus está reconhecendo. E sabemos que tudo que o Senhor plantou, pode ter uma certeza, Deus está lá, guardando para o dia da bênção final, no dia que nós seremos arrebatados, e falar: eis-me aqui, venha comigo, sente do meu lado, porque tuas obras você foi justificado. Eu não esqueci de nada, e creio que Ele se alegrará. Deus abençoe, pastor, Deus abençoe a igreja. E aqui está uma pequena, como todos falaram, o Senhor orou e Deus ouviu as suas orações. Aqui está uma lembrança do pastor Ismael, da nossa igreja. E que cada dia da sua vida seja o que o Senhor é. Não mude isso que o Senhor é. Essa simplicidade, essa humildade, essa pessoa que ajuda o próximo, ajuda o seu campo, ajuda o seu ministério. Não pensa duas vezes de você para dar um próximo. E isso às vezes ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Deus está vendo. Parabéns, pastor. Deus abençoe.
capaz de todas as coisas. Ouvir essa mensagem agora, pastor, é saber que Deus está conosco sempre, que Ele sempre dá as respostas. Como o pastor disse aqui, preparou algo, falou, estudou algo, chega aqui, o Espírito Santo fala: ei, é isso que a minha igreja precisa, é isso que os meus servos precisam. Deus abençoe pela sua vida, que Deus continue usando o Senhor poderosamente através da palavra dele, né? Bom, hoje é um dia especial, né? Eu glorifico ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu louvo ao Senhor por essa igreja. Eu louvo ao Senhor por todos que estiveram aqui. Faltou bastante gente, uma porque está aí, acho que talvez uma pandemia de dengue, né? Tem muitos irmãos que estão nos ligando, que está com dengue, que não está bem. E a gente respeita isso, né? Que a dengue está pegando e está pegando com força. Nossos irmãozinhos idosos também, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Era para eu e para você estar aqui nessa noite. Mas eu louvo ao Senhor pela sua vida que veio, né? Nosso bebê, né? Nosso bebê Jardim América ali. Obrigada por vocês estarem aqui, se deslocarem até aqui. Obrigada aos irmãos, nossos pastores, né? Eu vou agradecer porque, irmão, eu sou esposa dele e eu estou feliz por ele. E eu tenho que agradecer também, né? Eu agradeço ao Senhor pela sua vida, pela vida dos nossos pastores, pela igreja, pastora Helena, que é uma mãezona na fé, que para nós, irmão, uma referência para mim, porque é uma mulher forte, né? Então eu tenho uma grande referência, né? Dela aqui como pastora para nós. Eu fico muito feliz, tenho muito que aprender com ela, né? Eu glorifico a Deus pela sua vida, a vida do pastor Jorginho também, né? Eu glorifico ao Senhor pelos diáconos, obreiros desta casa, a nossa irmã Elda, que fez com tanto carinho, tão lindo, né, irmã? A irmã Elda capricha, né? Essa decoração, os irmãos que com carinho trouxe, né, uma lembrança para o nosso pastor. Eu costumo dizer, quando eu falei para o Edinaldo: olha, Edinaldo, eu acho que eu não vou conseguir, não. Vou fazer o seguinte: vocês já estão acostumados? Porque eu acabo me emocionando, acabo me... E eu falei: vocês já estão acostumados? E eu sei que vocês fazem e fazem com perfeição. Então faça do jeitinho, porque esse dia parece que para você que está aí sentadinho, fala: nossa, mas para nós que estamos na luta dia a dia, é Deus usando a igreja para nos continuar de pé, para nós continuar lutando, continuar amando, acolhendo, né? Por isso que a gente sempre fala: venha, né? A sua presença aqui é maravilhosa, porque isso nos fortalece, nos ajuda muito, né? E eu glorifico o nome do Senhor por essa igreja, pela vida do irmão Edinaldo, nossa irmã Luciana, a todos os irmãos, né? Nossos líderes que estiveram aqui com todo o empenho em agradar, né, o nosso pastor, em presenteá-lo e honrar a vida do nosso pastor. O pastor precisa ter honra, sim, porque ele é levantado por Deus nessa terra, e eu, como esposa do pastor, né, eu sei o quanto é difícil. Todos os pastores que aqui falaram sobre como é difícil pastorear e como uma grande renúncia, não só dele, mas da família dele. Esses dias a gente ficou bem, assim, com algumas falas do nosso filho. Eu falei: meu Deus, nos ajude a criar nossos filhos na tua presença, porque os irmãos que já dirigem a igreja sabem como é. Crianças, elas não entendem da forma que eu entendo, né? Mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado graça, nos dado força, nos fortalecido todos os dias. Eu sou a pessoa que vocês podem olhar tudo que eu falo e ver a verdade, porque vocês veem um pastor, como foi lido aqui no poema, de uma cara fechada, brava, né? Mas ele é um doce de candura. Eu sempre falo isso: ele é um doce de candura, gente. Se vocês não soubessem. Bom, amor, não estou te queimando, não, né? Eu não posso dizer isso, né, amor? Não, mas ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Às vezes eu acho que eu não merecia tanto. Eu preciso melhorar muito como mulher, como mãe, como esposa, como serva, porque eu sei quem é o meu esposo dentro da minha casa. Quer conhecer o seu pastor? Converse com a esposa dele. Converse com o filho dele, porque você vai saber quem ele é. Eu posso te dizer. Eu sei que muitas das vezes eu vou contar algo aqui que eu me assustei uns dias atrás. Eu pensei que o meu marido foi arrebatado porque eu estava dormindo e eu não estava bem. Eu estou passando por um processo difícil. E eu passei, daqui a pouco, uma coisa pegando no meu pé, quase 3 minutos, eu sei, pô,
Senhor, Satanás. Meu Deus, cadê o homem? E eu e uma coisa pegando no meu pé. Daqui a pouco, Senhor, o que é isso? O que é isso? Aí quando eu olhei assim, eu vi um Senhor, Jesus. Aí eu olhei, abri os olhos no escuro assim, peguei o celular. Era ele de madrugada orando. Era ele de madrugada orando. Chorando, Senhor, me ajuda. Pedindo estratégia para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu aqui pensando que o Senhor levou o homem. Na Bíblia não fala que um de lei será levado. Eu falei, Senhor, o que eu fiz? Pai amado. E aí eu falei assim, meu Deus, o negócio está pegando no meu pé, sai. E eu falei, Senhor, não, o homem está orando por mim, pelo meu pé. O irmão está orando pelo meu pé. E eu falei, Senhor, vigia, servo. E eu voltei a dormir. Assim, ele continuou orando até 5 horas da manhã. Eu sei quem é esse homem, irmãos. Eu sei que o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor. Mas estar na posição que Ele aceitou diante do Senhor não é fácil. E eu também falei no meu dia, hoje não é dia de falar de mim, falar dele. Não é fácil ser esposa do pastor também. Não é fácil, né? Mas, como eu disse ali no Jardim América, aceitar esse desafio é se responsabilizar com o Senhor, né? É nós e Deus, né? Então, ai de nós se nós judiarmos dessa obra, ai de nós se nós fizermos algo. É tudo sempre muito pensado, sempre muito intercedido, clamado ao Senhor para o Senhor nos dar a direção, né? E eu glorifico ao Senhor pela sua vida, meu querido, meu amado. O irmão já leu o versículo que eu ia ler, porque estava tudo comigo, diz assim. Cadê, meu Deus? Aqui. Em 3 João, né? Capítulo 1, verso 2. Amado, querido, paixão da minha vida. Chegou a hora. Marido meu, desejo que tudo vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu desejo saúde, porque depois o resto a gente corre atrás. E essa palavra fala assim, tudo de vai bem, e que tenha saúde, né? Eu falo às vezes que eu não sei como meu esposo aguenta ter 2 crianças pequenas, trabalhar em 2 empresas, igual aquela Rochelle, né? Todo mundo odeia crise, eu falo, meu marido tem 2 empregos, né? E tá dirigindo essa igreja, cuidando da Jardim América, com 2 crianças. Nós estamos passando por um processo tão difícil e ele não deixa de ser essa calmaria, que em todos os momentos ele está ali passivo, calmo. E sabe o que eu aprendo com isso, que eu tenho aprendido todos os dias com ele? É confiar no Senhor. Porque quando você é calmo e entende que o Deus que você serve é assim mesmo, que tudo está nas mãos dele, eu aprendi isso com ele. Eu era muito, extremamente, megamente ansiosa por algumas coisas. Mas o meu marido tem me ensinado a ser calma e paciente. Às vezes eu ficava brava pela paciência dele, né? Porque às vezes a paciência dele tira a minha paciência. Ele falou, nossa, tu teria tão paciente, mas tão paciente, que às vezes eu falo, mas homem, não seja tão paciente, né? Mas eu tenho aprendido muito com ele, muito mesmo. E isso tem me feito crescer com o Senhor, tem me feito crescer como esposa e como mãe. Mas eu louvo o Senhor pela vida do meu esposo, que também é o meu pastor. Eu costumo dizer aqui para alguns líderes, quando a gente está conversando sobre alguns assuntos, que eu não passo acima do meu pastor. Ele é o meu esposo, meu amigo, meu companheiro, tudo, mas ele é o meu pastor. A última palavra é dele, se é sim, é sim, se não, é não, né? E graças a Deus o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido dia após dia, né? E eu glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor tem te dado saúde, tem te dado graça, tem te dado crescimento todos os dias, e que os nossos filhos se orgulhem de você. E o que você é aqui, ele é lá em casa também. E que tudo que ele é aqui, ele é no serviço dele também, né? E eu vejo as pessoas falando sobre ele, e eu me orgulho de ser a sua esposa. Eu me orgulho de estar ao teu lado, né? Eu já quero cantar ao Senhor a bênção. Nós já vamos cantar com um grupo de louvor a bênção, que é um hino que você também gosta.
eu trouxe o presente porque o presente você já está usando. Girls, levante a mão. E faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te e os filhos dos teus filhos.